Olá, turma! Seja bem-vindo a mais um episódio Dividir para Multiplicar, né? A gente está aqui para dividir conhecimento, para multiplicar prosperidade, para que todo mundo aqui possa crescer. Temos hoje um convidado aqui muito bacana, né? Tá conosco aqui um cara do mercado da multipropriedade, de venda. É um cara que gerou mais de 2 bilhões, né, de vendas. Nossa, é tanto zero que eu nem consegui imaginar na minha cabeça aqui. É um cara que já liderou várias pessoas, acho que mais de 300 profissionais já foi formado por ele. Então, é um cara super referência quando se fala no mercado de venda de multipropriedade, impossível, né? Uma lenda desse mercado aí. E ele está aqui para poder dividir um pouco, né? Para poder ajudar a engordar os bordeiros aqui dos consultores. E eu acredito que ele vai agregar muito. Seja muito bem-vindo, Marcel Dourado. Isso aí, Enio, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui participando do Dividir para Multiplicar. É um cenário que a gente precisa ter mais nesse mercado de multipropriedade, de transbordar mais para as pessoas, passar conhecimentos, passar direções, porque muitas vezes a gente vê alguns corretores perdidos e essas pílulas de conhecimento que a gente vai passar para eles aqui, eu tenho certeza que vai ser de muita valia e eles vão progredir muito na carreira deles. Então vamos lá, Marcel, vamos começar nesse bate-bola aqui, né? E eu tô aqui para fazer uma pergunta bem polêmica, né? Então vamos lá, cara. Todo produto ele tem uma percepção de valor, né, por cada cliente. Vemos muitos clientes que voltam para comprar, indicam para familiares e amigos, fazem viagens extraordinárias, mas temos um percentual de pessoas que rotulam a multipropriedade como um mau negócio, porque você acha, cara, que essas pessoas estão, né, olhando para o mercado, olhando para esse produto e ele não consegue encaixar ele, né, como um produto de uso dele. Então, Enio, hoje várias pessoas julgam mal a multipropriedade, principalmente por não conhecerem como é a fundo, por falta de conhecimento. Às vezes a gente vê algumas pessoas, vai rodar pela cidade, vai conhecer, vai conversar com pessoas aleatórias, e as pessoas falam, você trabalha com multipropriedade? E faz uma cara assim, mas porque não sabe o que realmente acontece. São vários fatores que levaram a isso acontecer. Por exemplo, existiram vendas erradas no passado? Até hoje existem. Pessoas falando sobre rentabilidade, pessoas falando sobre ganhos que não existem. Isso, a pessoa, quando chega essa reclamação para uma pessoa, ela tem um efeito exponencial. E ela começa a passar para outras pessoas e aquilo dali se torna uma verdade. Mas tem famílias também que, por exemplo, ela compra, ela viaja, ela experimenta o resort, tem aquela experiência, porque o que é o certo de vender numa multipropriedade? É experiência. Se você tem a experiência daquilo que você comprou, se você começa a falar para outros, para amigos, que você começa a falar nas redes sociais, você posta fotos, isso é a multipropriedade. Você expandir as coisas boas, né? E o Reclame Aqui, por exemplo, hoje muitas pessoas colocam reclamações no Reclame Aqui, muito não pelo uso do produto, mas principalmente por às vezes não receber um dinheiro de volta, comprou, às vezes uma venda que, nossa venda é uma venda de alto impacto, nossa venda ali, as emoções da pessoa elas estão à flor da pele, e a gente aproveita esse momento e desperta o desejo na pessoa. Só que às vezes ela chega em casa e fala assim, poxa, eu não consigo pagar. Poxa, eu não consigo, não vou dar conta de arcar com isso. E a pessoa ela pede o dinheiro de volta. E às vezes, muitas vezes, eu já presenciei clientes que falaram isso pra mim. Chegaram a falar assim, Marcelo, eu tive que dar uma enfeitada ali no Reclame Aqui, porque senão eles não iam devolver meu dinheiro, porque eu vi pessoas que estavam com dificuldade. Infelizmente isso acontece, só que eles não entraram no mérito do produto. Eles não viram o produto no uso. Eles sim viram uma informação genérica no Reclame Aqui. E hoje também, um dos fatores que em muitas empresas, infelizmente, isso ainda acontece, é um pós-vendas mal estruturado. Hoje a gente sabe que muitas empresas gastam muita energia em captar clientes, em vender para clientes, colocar estratégia de marketing, colocar coisas novas, mas às vezes não se preocupa muito com o pós-vendas, com aquele contato depois da venda. Todo cliente, quando ele compra, eu vi um estudo que fala que todo cliente, quando ele compra, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, ele espera algo
que a empresa vai retornar para ele depois? Em forma de um mimo, em forma de uma mensagem. E hoje a gente usa, eu sempre com a minha equipe, eu sempre instruí elas a mandar, mesmo que seja nem uma empresa pagando, mas ela tem que mandar uma carta para um cliente, falando a experiência que ela teve, ser uma coisa individualizada, uma coisa genuína, uma coisa que a pessoa ela vai ler e vai falar assim, poxa, realmente aquele consultor, ele se importou com aquilo que eu estava falando para ele. Ele se importou com a minha vida, ele entendeu as minhas dores e fez a venda correta. Quando os clientes, eles entendem, quando os consultores, eles entendem que tem que vender dessa forma, o nosso mercado ele perpetua de uma forma muito mais concisa e mais consistente. Mas quando, infelizmente, alguns corretores que não têm, vamos dizer, caráter, não tem caráter, o mercado começa a decair. Infelizmente, aí o que tem que acontecer? O papel do líder nesse momento. Ele tem que filtrar, ele tem que estar ali todo dia, passo a passo, olho no olho, conversando, entendendo as vendas, por que vendeu, por que não vendeu. No dia seguinte, no meeting, por que você vendeu? Relata pra gente aqui, conte a sua história para outros consultores. Aí sim, a gente começa a progredir no mercado com muito mais esperança para a gente perpetuar muito mais, ter mais longevidade com o nosso mercado. Perfeito. E me conta uma coisa aqui, sobre essa qualificação, né, de cliente, né? A falta de qualificação parece ser um desafio recorrente no mercado de vendas. E hoje em dia vemos uma escassez de conhecimento por parte da maioria dos consultores sobre isso. Por que você acha que essa cultura de não precisar estudar, se qualificar, mais ainda perpetua em diversos profissionais? Então, Enio, essa maior dificuldade dos profissionais não entenderem a necessidade de fazer um treinamento, se aperfeiçoar, eu acho que parte muito da liderança das empresas. Não, às vezes muito líder coloca a culpa na empresa. Eu vou esperar que a empresa faça um treinamento, faça slides, contrate pessoas para vir treinar a gente. Mas isso vem do líder. Quem tem a intimidade com o consultor todos os dias é o líder. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca esperei a empresa falar assim, Marcel, você tem que dar um treinamento para gerar conhecimento para as pessoas. Tinha meeting que era motivacional, tinha meeting que a gente tem que puxar um pouco a rédea, mas o meeting que eu mais focava era um meeting de ensino, de estudo. Eu estava, em maio desse ano, eu fiz nos meetings a Escola do Livro. A Escola do Livro, todos os dias, nós pegávamos um capítulo e destrinchava o capítulo todo. O primeiro livro que a gente fez foi do Daniel Goleman, que é de inteligência emocional, né? Porque esse mercado ele necessita muito disso. E quando as pessoas começaram a entender que se aperfeiçoar, ler livros, ter conhecimento é importante, eles começaram a ter uma evolução maior. E aí, como eles perceberam a ver valor nisso, eu comecei a direcionar alguns consultores. Poxa, eu compro uma mentoria, faz alguma coisa fora daqui, sai um pouco da casinha, porque a gente está tão habitolado em multipropriedade, que a gente está perdendo algumas técnicas de vendas que podem estar sendo propagadas aí no mercado em geral, que a gente está deixando de ter uma eficiência maior. Eu falo para todos os meus consultores, tem consultores meus que falam assim, eu tô com uma eficiência de 50%, tá lindo. Tá, mas por que o fulano de tal tá com 80%? O que ele faz diferente? E aí você vai ver a rotina da pessoa, a rotina de saúde, a rotina de família, a rotina espiritual. Você vê que ele está totalmente alinhado. E quando a pessoa está totalmente alinhada, ela consegue prosperar muito mais rápido. Ela consegue atingir níveis de maturidade que outros profissionais não conseguem. Então, o conhecimento aliado à prática, porque não adianta nada a gente ter só conhecimento, né? Chegar, estudar e ter aquela famosa frase, né? Tem a obesidade mental. A obesidade mental, eu conheço muitos consultores que lê, estuda, faz diretório, faz tudo o que você imagina. Mas chega lá na hora de aplicar, não sai natural, não tem aquela intimidade. Então, o estudo não é só estudo de livro, é estudo de comportamento do ser humano. E quando as pessoas entenderem que o conhecimento é essencial para o nosso mercado, elas vão progredir muito mais. Eu mesmo, na minha carreira, eu fiz vários cursos, li vários livros, tudo que você imaginar. E por isso que eu tive os resultados que eu tive. Eu sempre tive em primeiro lugar 4 anos seguidos, como top fechador de Gramado. Para você ser em Gramado, com mais de 1.000 consultores, 1.000 corretores,
e você se destacar 4 anos consecutivos, você tem que estar fazendo alguma coisa diferente. Você não está fazendo igual às outras pessoas. Então, esse eu acho que é o principal elemento para que as pessoas elas possam progredir. É conhecimento, é treinamento, é mentorias e por aí vai. Legal. E Marcel, a gente tem assim, né, vários profissionais muito qualificados, né, dentro desse mercado. Então, como que eu vou medir o sucesso de um consultor de vendas, né? Além do número, né, de contratos que ele tem fechados, quais outros indicadores de performance que pode ser utilizado para avaliar o desempenho da equipe? Muito boa pergunta, Enio. Hoje a gente sabe que os números que os consultores entregam é o principal elemento para dar destaque para ele, né? Para ele ganhar um certificado e tudo mais. Mas não é só isso. Eu acho que vem lá de casa. Quando você. Quando eu, como líder, quando eu vou analisar se um profissional é um profissional que eu vou ter mais confiança nele, quando eu falo ter mais confiança nele, é aquela pessoa que eu posso chegar, pegar uma ficha e vou entregar que ela vai tirar resultado. É aquela pessoa que não está só comprometida com o número, quando ela está comprometida em manter os pilares fortes. O que é manter os pilares fortes? Eu vou ter uma espiritualidade forte. O que é ter uma espiritualidade forte? Vou contextualizar aqui. Independente da sua religião, você tem fé? Você acredita naquilo que você se propôs a fazer? Porque todo mundo tem um propósito, independente de religião, todo mundo tem um propósito. Para você ter propósito, você tem que ter fé. E se você ter fé, eu que sou um cristão, eu acredito muito que se você estiver forte, porque naquele momento que você vai ser testado na sua resiliência, é aquele momento que você vai recorrer a Deus e vai falar assim, poxa, Deus, e aí? Me ajuda, né? Então, quando você está assim, naqueles momentos de angústia, de resultados baixos, Deus sempre esteve ali comigo ali e falou, Marcel, vai por aqui, vai por ali, que você vai atingir aquilo que você precisa. Então, o pilar espiritual é um dos fatores que eu vejo que diferencia as pessoas. Outra coisa, família. Imagina, por exemplo, você chega na sala, acordou, viu seu WhatsApp lá, sua mãe brigando com você. Aí você acordou, sua esposa tá lá xingando, você não fez isso, não fez aquilo. Como você vai chegar dentro da sala de vendas e vai ter um resultado de alta performance? Então, quando você resolve os seus problemas que você tem na sua família, você mantém um outro pilar forte. E eu gosto muito de falar que eu conheci profissionais do mercado, que nem, por exemplo, vou falar agora de um pilar financeiro. Eu, em 2015... era um dos shows da sala lá em Olímpia, em 2015, o Carlos Nóbrega, Cadu, ele deu um treinamento que estava totalmente fora de empresa, um treinamento de educação financeira. E naquele momento eu vi a conta dele, ele me mostrou a conta dele, lá tinha milhares de reais lá, ele tinha comprado apartamento no Rio de Janeiro, estava prosperando, eu falei, cara, eu tenho que ser igual isso, eu tenho que prosperar dessa forma. Eu lembro daquela época que eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, vou colocar R$1.000. Eu falei assim, e eu vou chegar a ter dinheiro igual esse cara aqui. E eu comecei a aplicar, entender um pouco mais sobre investimentos. Hoje, por exemplo, na sala, todo mundo quando vai procurar saber de investimento, me procura. Por quê? Porque eu sei falar de renda variável, renda fixa, e isso me trouxe uma segurança, porque o nosso mercado, ele oscila muito. Tem mês que você tá lá na alta, tem mês que você tá na baixa, tem mês que você tá recebendo R$50 mil, tem mês que você tá recebendo 3, tem ano que tem pandemia, tem ano que tem alagamento, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas quando você está com seu pilar financeiro bem estruturado, aquilo não te abala da mesma forma que vai abalar pessoas que não estão guardando dinheiro. Então, se você, as pessoas que se preocupam em manter esses pilares fortes, ela vai ter um resultado diferente. Ela vai crescer muito mais do que aquelas outras pessoas. Então, não é só vender. Porque eu falo para todos os meus consultores, ser top é muito fácil. Eu quero ver ser constante. Legal. E é legal você falando também sobre família, né? Família é a base, né, para tudo. E dentro de família, né, eu queria que você contasse um pouco mais como é que é configurado ali o seu reino, né?
Você já é casado, tem filhos? Como que você está hoje posicionado? Eu vou falar um pouco de família. Eu conheci a Renata, minha esposa, num pagode em 2014, lá em Olímpia. E eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu fui imaginar que eu ia conhecer a mulher da minha vida num pagode, né? Eu que sou um cristão, mas até então eu não era convertido, não era batizado. E tudo começou ali, eu vendo a verdade nas palavras que ela falava para mim. Eu via muito conhecimento. Eu via que aquela pessoa estando do meu lado, eu ia conseguir progredir muito mais rápido. Eu já sabia que eu ia progredir na minha vida. Eu já sabia, eu já tinha convicção disso, porque eu sei dos potenciais que eu tenho. Só que tem uma diferença. Quando você está com a mulher certa do seu lado, você consegue atingir seus objetivos muito mais rápido, né? E aí nossa família foi crescendo. Hoje eu tenho o Pedro, que, nossa, é a razão da minha vida também. Hoje eu chego em casa feliz, por mais que o seu dia foi estressante, ou que foi bom também, você chega de qualquer forma, você vai chegar em casa e vai comemorar. E quando você tem essa família bem estruturada, quando você honra seus pais, honra a sua família, quando você consegue ter esse sistema bem estruturado, tudo performa muito mais simples. Você consegue vai ser eles que vão te amparar naquele momento de dificuldade. São eles que vão te segurar que às vezes não vai ter um colega que não vai ter aquela experiência, porque a família, ela sabe do seu íntimo. Que não é para todo mundo que você vai conseguir contar seu íntimo. E sempre quando eu tive uma dificuldade e a Renata chegou e falou assim, Marcel, vamos orar. Vamos orar, vamos dobrar nosso joelho aqui, vamos pedir direção a Deus. E ela tem uma intimidade tão grande com Deus que é impressionante. Ela tem uma sensibilidade gigantesca que ela consegue me passar muita tranquilidade nas palavras que ela fala baseado na palavra. E hoje eu estou crescendo, prosperando, tenho certeza que se eu não estivesse do lado dela, não estivesse do lado da minha família, meus pais, meu filho, eu poderia estar estacionado, eu poderia estar numa angústia, uma depressão, mas hoje eu estou firme e forte aí, crescendo, progredindo, e a base familiar, com certeza, é um pilar muito forte pra gente. Que legal, ei, Renatinha pagodeira, né? Ela fica brava, ela fica brava. Não, agora eu sou o pagode gospel. Quer ver? Eu falo, ô, Renata, você agora foi revelada, viu? Você tá agora no pagode, né? Agora a gente sabe as suas origens. Exatamente. Vambora. Marcel, vamos lá. Sempre tem uma pergunta, né, que fica, né? Vender a qualquer custo ou atender às necessidades do cliente, né? Esse é um dilema, né, de muitos vendedores e empresas enfrentam, né, diariamente ele. Como que encontra esse equilíbrio, né, perfeito entre a pressão por resultado e a busca por um relacionamento duradouro com o cliente? Então, a gente diferenciar qual que é o ideal? Nós buscarmos uma venda saudável ou vender a qualquer custo? Parece um pouco clichê, parece um pouco ser um pouco óbvio. Todo mundo quer vender a necessidade do cliente, para dar a melhor experiência para o cliente. Eu vou ser bem transparente, eu já vendi das duas formas. Vendi a todo custo e vendi experiência. Só que hoje a gente vai adquirindo maturidade, vai entendendo como o mercado ele funciona e vai vendo que aquelas vendas que eu fiz a todo custo, ou cancelou, ou eu tive dor de cabeça depois, ou eu me manchei de alguma forma no mercado, porque uma coisa que eu sempre aprendi, faça o melhor que você puder em qualquer situação. Mesmo que você ache que ninguém está te vendo, alguém está te vendo. E é a lei da semeadora. Você vai plantar que agora é errado, cedo ou tarde você vai colher aquilo que você está plantando. Então, essa parte de vender a qualquer custo, ela gera um efeito rápido, um efeito genérico, que cedo ou tarde aquilo ali vai passar. Mas quando você começa a vender experiência, descobre a necessidade, eu falo muito para os meus consultores, poxa, você fica 30, 50 minutos ali escutando casal, você tem a obrigação de descobrir por que ele tem que comprar, quais são as dores dele,
o que ele já fez no passado de viagem, ou o que ele não viajou, como que foi a relação de viagem dos pais dele com ele. Os pais não viajavam porque não queriam, porque não podiam. O presente dele, eu gosto sempre de falar presente, passado e futuro. O que ele fez no passado, onde que ele está viajando hoje? Hoje ele está em Gramado? Ele está lá na Toca do Urso ou ele está no melhor, no Chateau? Ele está num Colline de France? E para onde ele quer viajar? Né? Então, se você começa a descobrir o que o cliente precisa e contar suas experiências de forma genuína, você consegue converter e ter um resultado muito, muito mais expressivo. Eu sou um apaixonado por viagens, né? Eu sempre gostei muito de viajar. E sempre encarei isso não como um lazer. Eu sempre encarei isso, além do lazer, eu encarei como um investimento. Porque eu vendo experiência. Se você não tem experiência na sua vida, não tem experiência na sua carreira, você não transmite verdade. Você fala. Você pode até convencer uma hora ou outra, você vai ter um aproveitamento ali de 30%. Mas se você estiver entendendo que viajar também é uma necessidade sua, você começa a converter muito mais, você passa a verdade, você mostra, cliente gosta de ver, cliente gosta de... Tem muito cliente São Tomé, né, que só acredita vendo. E aí você mostra para eles e você começa a ser um profissional de destaque. Então, o que é o principal? Para os consultores entenderem de uma vez por todas como vender de forma correta. Entenda a necessidade do seu cliente. A gente vende aqui, ó, escutando. Tem cliente que começa a fala. Termina o dia, atendeu 10 casais, tá rouco, não consegue nem conversar com mais ninguém. Por quê? Tá trabalhando da forma errada. Então, você trabalhar entendendo o cliente, escutando, fazendo o procedimento que eu sempre ensinei para os meus consultores, e não é à toa que eles ganharam rios de dinheiro, se as pessoas não fizerem isso, não vão ter a performance que eles precisam. Legal. E, cara, e quando você vê, né, o cliente, né, que ele tá ali, né, que será apresentado, né, o imóvel, geralmente ele faz uma ligação com investimento, né, a multipropriedade tem lá seu pool de locação também, ela dá uma certa rentabilidade, né? Sim. Como você acha é a forma correta de vender? Falando de investimento ou fazer ali, sem fazer aquelas falsas promessas, né, que vai ter uma rentabilidade acima de 1%, enfim. Sim. Hoje no nosso mercado, Enio, muitos clientes eles buscam por investimento. Ele vê um imóvel, ele vê uma maquete, ele vai buscar investimento. É um gatilho que vem naturalmente na cabeça das pessoas. Infelizmente, muitos corretores eles se baseiam apenas nisso para poder vender. E hoje o cliente não é mais bobo. Não tem cliente bobo no mercado. Quando o cliente ele entra na sala, obviamente ele vai buscar investimento. E o que é o papel do consultor? Tem que ver investimento? Tem. Mas o que é investimento para a pessoa? Quando eu vou fazer, por exemplo, falar de investimento, o que vem na sua cabeça? Muita gente fala que é dinheiro. Só que para muitas famílias, o que é investimento? É qualidade de vida. É ter um tempo com a família. É ter um padrão que sempre quis e nunca pôde. Por que a multipropriedade hoje ela dá tão certo? Porque ela se torna acessível. Todo mundo quer acesso, todo mundo quer estar no meio que nunca pôde estar. Nem, por exemplo, eu tenho um sonho de andar de jatinho. Né? Um dia eu quero entrar no jatinho ali, talvez, né, fazer uma parceria com ele ali, fazer uma sociedade com ele ali, andar no jatinho. Mas quando as pessoas elas entendem que elas precisam de investimento em várias áreas, elas entendem, o corretor ele consegue transmitir isso, agregar valor e não ficar focando só no mais fácil, porque vender rentabilidade, gente, é muito fácil. Só que é uma venda que pode ter certeza, ela vai cair. Não cai em todas as situações não, né? Porque tem clientes que ele consegue enxergar outros pontos positivos. Mas quando a sua venda ela é baseada em investimento, a pessoa ela vai receber um dinheiro? Pode. Ela pode. Os corretores não podem prometer nada. Não posso prometer para o cliente quanto ele vai receber. Ele pode receber alguma coisa? Pode. Tem muitos clientes que hoje alugam de forma particular. Hoje eu conheço empresários que estão criando
um pool de locação particular. Hoje as pessoas estão colocando nessas empresas que estão com uma facilidade, não estão com tanta burocracia para fazer o pool de locação. Então, se ela enxerga que ela pode alugar, que ela vai ter mais qualidade de vida, que ela vai ter um padrão melhor, que ela vai poder proporcionar experiências para a família dela, isso sim é investimento. Isso sim é percepção de valor que leva o cliente a ficar satisfeito e indicar para outros clientes, comprar mais cotas. Show. E cada vez mais, cara, eu vejo assim uma alta rotatividade, né, de consultores de vendas, né, no mercado da multipropriedade. E assim, é um reflexo, né, de um modelo de negócio insustentável. Todo dia você ter pessoas novas numa sala de venda. Então, eu preciso entender de você o que falta para poder baixar esse turnover dentro das salas de venda. Hoje, infelizmente, a gente percebe um turnover gigantesco nas empresas, né? Algumas mais, outras menos, mas eu acredito que tem três, abre aspas, culpados para isso. Primeiro é, em alguns casos, a empresa, que às vezes não monta o produto correto, às vezes não coloca a comissão adequada, porque todo mundo quer trabalhar bem, ganha bem. E corretor, a gente, trabalha muito, tem um estresse psicológico muito forte, tem que ganhar bem. E então, às vezes não tem um projeto correto, às vezes a carga horária que muitas empresas colocam é uma coisa absurda. Eu já passei por épocas lá no começo, pode chegar na sala lá 8h30 da manhã e sair meia-noite, 1h da manhã. E chega uma hora que as pessoas não conseguem mais viver num ritmo assim, porque tem família, tem filho, tem obrigações. E outro ponto, por que tem muito turnover quando empresas fazem isso? Quando não colocam produto adequado, quando não dá comissão muito boa, quando não colocam o horário adequado? Hoje tem muita concorrência. Se a pessoa ela chega e percebe que aquilo dali não está adequado para ela, ela vai para a concorrente. Infelizmente, as coisas estão sendo assim, né? Então, um ponto da empresa que as empresas têm que corrigir, têm que ter a maturidade de entender isso, tem que trabalhar, todo mundo tá para trabalhar, ninguém tá lá, ninguém ganha um centavo, ficar parado lá e não atender um casal, ninguém ganha um centavo, então as pessoas querem trabalhar, vai trabalhar certo, né? Segundo ponto, liderança. Eu até estava conversando esses dias com alguns profissionais do mercado, numa roda de amigos assim, e eles falaram, a gente está passando por uma liderança extremamente autoritária. Nós não temos liberdade nem de nos expressarmos. E eu falei assim, como assim? Virou tipo você não pode abrir a boca, você tem que chegar lá e vender e ainda, por muitas vezes, sofrem assédio moral. Então a liderança é falta de conhecimento, porque muitos líderes do mercado hoje, eles surgiram, eles tiveram resultado, pronto, coloquei ele lá como líder. Mas ele não se especializou com gestão de pessoas, ele não tem inteligência emocional nem para ele, imagina para liderar pessoas. Então, muitos corretores saem da sala, vão para outras salas da mesma empresa ou para outros mercados, porque a liderança ela não está alinhada com aquilo que o mercado hoje precisa, né? A gente fala muito de gestão humanizada. Parece um pouco clichê, mas é a verdade. Isso é a verdade. Ninguém está mais querendo ficar sofrendo, se matando, se martirizando. Eu estava lendo uma matéria esses dias que mais de 80% da população brasileira toma remédios para ansiedade, ansiolíticos, depressão e tudo mais. Então, muito da causa é isso, de não ter um líder preparado para essa função, né? E terceiro ponto é o próprio corretor. A culpa tem muito... O que eu já vi de consultor falar assim, a culpa é sempre da empresa. Ah, mas meu líder é isso. Ah, mas a empresa é aquilo. Roda, vai de sala em sala, bate porta em porta e nunca para. Aí eu pergunto, a culpa é da empresa, é do líder ou é dela? Eu não sei me dar a liberdade de falar assim, eu gosto de falar que tem uma geração mimimi no nosso mercado, que tudo tá ruim, tudo não presta, e falta ali ter coragem de chegar e meter a cara mesmo, e fazer a coisa acontecer, mas nunca, quando acontece problema, nunca a responsabilidade é dele.
né? Fica sempre se vitimizando. Então as pessoas elas têm que ter maturidade, elas têm que procurar se desenvolver mais, estudar. Por isso que eu falo do conhecimento, estudo de inteligência emocional. A pessoa ela tem que ser resiliente naquele momento, vai passar por dificuldade. O corretor de multiprobabilidade, quando ele entra no mercado, ele tem que estar ciente que ele vai passar por provação. Ele vai passar por provação. Então é nesse momento de crise que ele vai chegar e vai falar assim: a culpa é de quem? É minha ou é da empresa? Então tem que ter essa sabedoria. Então quando o turnover hoje acontece muito por essas três vertentes. E se as pessoas tiverem mais maturidade, as empresas tiverem mais maturidade e os líderes tiverem mais preparo, a gente vai ter um mercado muito mais conciso e as pessoas vão ter mais desejo de trabalhar com a gente também. Legal. Marcel, ó, o papo tá legal, né? Nossa, tá, se fosse no Jô Soares, estava todo mundo assim, né? Que pena, né? Nós temos o tempo aqui limitado, mas foi muito bom te receber, aprender um pouco mais desse mercado aqui da multipropriedade. Você que é um fera, né? E eu acredito que muitas pessoas têm a aprender contigo. Parabéns aí pelo seu transbordo, por ter compartilhar, né? Você dividindo aí esse conhecimento, com certeza, né, muitas pessoas vão conseguir prosperarem mais, conseguir altos, né, comissionamentos, engordarem ali os seus borderos, né? E foi muito legal estar com você essa noite aqui. Obrigado aí mais uma vez, estar aqui no podcast Dividir para Multiplicar. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa estar aqui, principalmente, olha só, sentado com o Enio Almeida, referência, autoridade do mercado, mentor, autor de livro, já faço tudo que você tem que perguntar o que o Enio não faz, né? Então é uma satisfação imensa estar aqui conversando com você, passando um pouco do meu conhecimento. Uma coisa que eu gosto muito é de transbordar na vida das pessoas. Quando a gente transborda na vida das pessoas, transmite muito conhecimento, ela volta para você. Quem ensina aprende duas vezes, né? É a famosa frase que a gente tem. Então, muito obrigado, gratidão. E pode convidar mais aí que a gente faz mais alguns podcasts aí. Valeu, turma. Obrigado aí mais uma vez. Encontramos aí no próximo episódio. Até lá.